Prezado irmão, eu quero fazer uma saudação toda especial a você, a sua família, a sua casa. Uma saudação do Deus do antigo Israel. Por que antigo Israel? Porque hoje não tem Deus lá. Deus está na nação, ou no homem, ou na mulher, individualmente, daquele que pratica a palavra. Mas Israel não só não pratica mais, já há muito tempo, como também foi responsável, através da fofoca, do fuxico, da mentira, da inveja, pela morte do nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Foi Israel que fez isso. E citou os romanos, lá estava Pilatos, que tinha vindo de Roma para assumir a responsabilidade do governo de Israel, mandado pelo imperador de Roma, e tinha outros também. Então, que faziam parte da comitiva de Pilatos. Então, essa saudação que eu vou agora mandar, desejar para você e para sua casa, para sua família, é uma saudação bíblica que Deus mandou. Está aqui, ó. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Recebe aí, querido irmão, essa saudação que Deus mandou que Arão dissesse ao povo de Deus daquela época, que era o povo de Israel. Mas não vale para o Israel de hoje, porque esse Israel de hoje está desviado. Você viu que tem igreja aí copiando o culto de Israel? Você viu? Você já teve aí? Eles se vestem com aquele manto que era o manto dos sacerdotes do culto, o antigo culto judaico. Hoje eles estão aí, estão imitando em várias outras coisas. São pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Aí ficam imitando, achando que Israel, porque é uma nação próspera, é próspero mesmo. Lá tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. Mas o país é muito rico, exporta arma. A terra, tem pouca terra chamada terra anecúmena, ou seja, a terra que produz bem pouquinha. O resto é pedra, é montanha. Terrível, bem pouquinha. E o país até exporta alimentos, principalmente no que diz respeito a frutas. Eu estive lá e vi tudo isso. Exporta arma, exporta aviões dos mais modernos, exporta tecnologia, de todas as tecnologias que servem para o bem-estar do homem. Lá tem doutores, universidades que produzem esse tipo de gente o tempo inteiro lá. Então Israel é uma potente nação. Mas olha para mim que estou dizendo para você, não tem nada a ver com Deus. Não é Deus. Não, ali não é Deus. É porque no passado eles eram de Deus, mas hoje em dia não. Hoje eles dependem de conversão a Cristo. E eles não, lá não tem Cristo. Lá não se fala em Cristo, em Jesus. Lá falam do Deus do Velho Testamento e aquele culto apócrifo, aquele culto que está prescrito. Não tem holocausto, mas tem todas as outras coisas, aqueles cânticos, tudo aquilo não serve mais para a salvação. E para também autenticar Israel como nação de Deus. Hoje Israel é como qualquer uma outra nação da face da terra. Porém, nós respeitamos Israel por vários aspectos. Principalmente por Deus usou o canal daquela nação para nos trazer a palavra. Para nos trazer Jesus. Para nos trazer a verdadeira religião. Então, quando você olha para o Velho Testamento, olha para mim, querido.
Você olha para o Velho Testamento, né? Você olha lá e vê como foi que Deus doutrinou aquela nação. Você vê, lá só tinha um Deus, a Trindade é das nações pagãs, Roma, Egito, Grécia, Índia, daquele tempo. Hoje então não se fala mais. Mas esses que eu acabei de dizer agora eram os responsáveis, até inclusive pelo encaminhamento dos filósofos da época para espraiar essas falsas doutrinas de vários deuses. E dali foi copiado a Trindade pela Igreja Católica Apostólica Romana e as suas satélites, as demais igrejas. Por exemplo, estão dizendo aí que Martinho Lutero fez uma reforma. Lei do engano. Martinho Lutero não fez reforma coisa nenhuma. A única coisa que ele fez é que ele apresentou as teses de salvação e a Igreja Católica discordou dele, não aceitou. Então ele foi prescrito. Tiraram ele da Igreja Católica, excluíram. Eles lá chamam excomungar, que é o mesmo que excluir. Botaram para fora. E ele então tinha que pregar, fundou lá na Alemanha a Igreja Luterana. É tanto que a igreja leva o nome dele. Essa igreja que você serve leva o nome de Jesus? Devia levar, mas não leva. E a luterana leva. Então você veja aí a farsa. Isso é uma farsa. Ele não fez nenhuma renovação. Não, a única coisa é que a Igreja Católica dominava tudo, eles estavam numa nação rica, recebeu o apoio, principalmente do rei da Inglaterra, né, e de outras nações mais, e criou a Igreja Luterana. E assimilar a ela ali, logo ali, presbiteriana, pouquinho depois, metodista, batista já vinha antes um pouquinho, né, que já vem dos Ana Batista, lá do tempo de Jesus. Lembra daquele homem que os discípulos encontraram ele expulsando demônio e falou: mestre, tem um ali num lugar, tem um homem expulsando demônio e não está conosco, não nos segue. Quer que vamos lá e vamos proibir? Disse: não, deixa para lá, não mexe não. Daquele homem gerou-se a igreja chamada Ana Batista, e dessa que vinha de João Batista o Batizador. E dessa daí, ele era seguidor de João Batista, aquele homem lá. Mas renovado porque recebeu alguma coisa de Cristo para poder expulsar demônio. Senão não expulsava, e estava expulsando. Dessa daí, criou-se então a Igreja Batista. Logo depois, similar à Igreja 325, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, e logo ali também criou-se a Igreja Batista. A de hoje, até hoje ela está por aí. Aquilo é antiguíssimo. Então o que acontece? Nós estamos falando aqui de quê? Nós estamos falando de que em Israel não tinha, agora não tem. E respeitamos o Estado de Israel e amamos Israel, porque ali para o mundo nasceu. Aos olhos do mundo nasceu Jesus. E os profetas são de onde? Tem profeta brasileiro? Antes do batismo com o Espírito Santo? Tem profeta alemão? Tem profeta romano? Você já encontrou algum profeta romano? Esse profeta era de Roma. Não pode ter. Aqueles profetas, antigos profetas, são profetas de Israel, judeus, porque somente eles, olha para mim e grave isso aí que é importante, somente eles criam um Deus de Abraão. Quem era o Deus de Abraão? O Deus único. Era o Deus único, não era o Deus Trindade. Não era esse Deus aí transformado em tantos outros deuses das nações pagãs. E o Brasil é igual aos outros mesmo. Não tem nada aqui que possa dizer assim: Brasil é de Deus. Brasil não, Brasil é dele mesmo. É uma nação idólatra. É uma nação pecadora. E nada mais do que isso. Viu? Então, já o Israel de hoje também é uma nação pecadora, porque rejeitou o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Rejeitou, não entendeu. Então, isso eu vou por aí. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero pregar
falar com você a respeito dos falsificadores da palavra de Deus. Mas tem falsificador? Tem. E o pior de tudo, querido irmão, tem umas bíblias que hoje em dia as editoras, com a ganância de ganhar dinheiro, estão fazendo, e os seus eruditos, erudito é um indivíduo que conhece bem a Bíblia, eles estão trocando palavras. E isso aí tem uma repercussão muito. Por isso que Jesus, se alguém tirar, quando o Espírito Santo revelou para João Batista, que ele escreveu isso lá no livro do Apocalipse, se alguém tirar alguma palavra, é porque ele sabe que ele é onisciente, onipresente e onipotente, que nos dias de hoje, daqui para frente mais ainda, alguém vai tirar palavra, vai alterar palavra, que vai dar sentidos duplos, duplicidade de sentido. E não duvide para mim, olhe para mim, porque eu vou dizer uma coisa para você. Tem aí um grupo de pessoas na face da terra que estão tomando muita força na lei, estão tomando muita força na sociedade, estão tomando muita força nos meios de informação jornalística e tudo mais. E essas pessoas estão querendo assento no púlpito, no altar de Deus. Romanos 2, lê lá, viu? Estão querendo assento, estão se esforçando e estão entrando. E daqui a dias está escrito na palavra de Deus que esse tipo de pessoas não tem nenhuma relação com Deus, nem com o seu Espírito. Mas daqui a uns dias, essas pessoas vão resignar, vão pedir lugar na igreja e vão dizer que mesmo que estejam com esse tipo de casamento, com esse tipo de vida, mas eles também são de Deus e que precisam ser protegidos, e a própria palavra vai ser adulterada. Guarde isso aí, se não no meu tempo, mas no seu certamente. A própria palavra, com essas modificações que os eruditos das editoras estão fazendo aí, vão mudando. E aí o Espírito Santo veio e disse: se alguém mudar alguma palavra, vai ser mudado também as bênçãos que Deus tinha reservado para ele. Ou seja, vão para o inferno. Isso é muito sério, isso que eu estou dizendo aqui para você. Então, tem falsificadores? Tem falsificadores no púlpito que enganam com o jogo de palavras. Eu estou com aqui o Código Penal aberto e eu quero ler para você. Eu vou tratar desse assunto, por isso que eu quero ler para você um crime que existe chamado estelionato. O que é estelionato? Eu vou dar o conceito aqui. Obtendo para si ou para outrem vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O que é um artifício? É jogo de palavra. O que é o jogo de palavra? É a pessoa, sabe? Essa semana aqui eu vi um grande ministro, ou seja assim, ele está acobertado nas capas do Evangelho, então a gente chama que ele é ministro do Evangelho, mas não é ministro do Evangelho, porque ele é falsificador da palavra de Deus. O que é um falsificador? Eu vou ler para você aqui agora. Você já viu aqui que existe estelionato, que é o indivíduo usar palavras, jogo de palavras, para enganar, para seduzir você e induzir você ao erro. Isso é estelionato. Ele induz você ao erro e, em consequência, ele retira da sua posse bens para ele ou para outrem, para enriquecer-se, vamos dizer assim, ilicitamente. Está aqui no artigo 171 do Código Penal. E na palavra, de outra forma, você vai ler em Coríntios, 2 Coríntios 12, 2, 17, vou ler para você. Paulo dizendo, porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, esses gananciosos, esses indivíduos que estão praticando estelionato espiritual,
o lugar dele está reservado no inferno. E você que é vítima desse indivíduo, você é vítima, porque ele enganou você, ele seduziu você com palavras, com gestos, artifício. Ele enganou, induziu você ao erro, e você tirou do seu bolso e entregou na mão dele. E ele então transferiu para a posse dele, indevidamente, o patrimônio seu. Espiritualmente, quando você ouve um indivíduo desse aqui, desfalsificador, ele tem um intuito, é enriquecer. Por exemplo, eu vou citar pessoas, porque eu estou aqui, não posso enganar ninguém. Por exemplo, o bispo da Universal, há uns anos atrás, 40 e poucos anos, ele era um contador, não de mentira, contador mesmo, técnico em contabilidade, não era nem curso superior, era técnico em contabilidade. Hoje esse curso não tem mais. Se alguém procurar, eu quero fazer técnico em contabilidade, não vá, que não tem mais o curso. Foi há uns 10 anos atrás, tiraram. Agora você faz faculdade de contabilidade ou não faz, mas técnico não tem mais. Mas ele era técnico. Você imagina, esse homem é um dos homens mais ricos do mundo, rico mesmo em dinheiro, em bens materiais, casas, mansões em grande parte do mundo, principalmente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nem se fala. Se esse indivíduo tivesse até hoje como técnico de contabilidade, você acha que ele tinha adquirido essa riqueza? Você acha que o homem do chapéu, Valdomiro Santiago, homem do chapéu, dono de fazenda aí, ó, em Mato Grosso, tem uma fazenda dele lá que tem 20 mil bois, tem mais outro, não sei quantos bois tem, casas, mansões por todo canto, avião, helicóptero, carro, tudo. Você acha que esse indivíduo que era, ele mesmo fala que ele era comedor de angu há pouco tempo atrás, lá no estado de Minas Gerais, não herdou do avô nem do pai, nada? Você acha que ele poderia ser um dos homens mais ricos do mundo se não tivesse aplicado o estelionato espiritual na igreja, mediante ardil e artifício, e tivesse praticado fraude na pregação do Evangelho, falsificando a palavra de Deus, resignando para si a autoridade de apóstolo? Ora, apóstolo, meu amado irmão, eu posso falar isso com toda a autoridade, só são aqueles que andaram com Jesus, que viram Jesus. Esses foram nomeados apóstolos. E até mesmo aqueles que, depois que o enganador, traidor de Jesus, Judas, saiu de cena e foi colocado em um outro lugar, e depois Paulo viu Jesus, mas não, ele viu na estrada de Damasco. Não viu? Jesus não falou com ele lá? Então ele viu Jesus. Mas quem não andou, quem não viu Jesus, como eu nunca vi Jesus. Conheço, mas nunca. Eu já vi Jesus. Conversa, não fala isso não, Manuel. Você nunca viu Jesus? Humanamente falando, você nunca viu Jesus. Você sabe tudo de Jesus, toda a história. Graças a Deus que eu tenho esse conhecimento. Eu sou formado em divindade. Aplico essa doutrina, que é uma teologia chamada divindade, mas eu nunca vi Jesus, porque eu sou de ontem, sou de agora, nasci agora há pouco tempo, apesar que tenho uma idade avançada, mas foi há pouco tempo. Agora, eu não vou nunca, nem hoje nem nunca, dizer que sou apóstolo. E se eu falar que sou patriarca, posso? Posso, patriarca eu sou. Além de ser patriarca da minha família, que biologicamente são meus filhos, e a minha casa, a minha esposa, que está sobre a minha autoridade, também sou patriarca da obra de Deus, porque sou velho. Eu não sou um ancião. Não é aquele ancião que a Cristã do Brasil nomeou como dirigente da igreja, que tem ancião aí que não é ancião. Ancião é um homem depois de 60. É o homem velho.
Esse é pode chamar de ancião. Já um cara com 38 anos, 40, 50, não é ancião. E eles colocam ele lá no púlpito e dizem, é um ancião, como se fosse a autoridade máxima da igreja. Nesse cargo na igreja não existe. O que existe é pastor, o que existe é evangelista, o que existe é presbítero e doutores da palavra. Esses existem. Missionários, porque um evangelista tem missão. Eu sou missionário manejador, que estou fazendo missão. Agora, ancião, eu hoje sou um ancião, pois já tenho mais de 60 anos, bem mais de 60. A pastora Cláudia, minha esposa, está ali dizendo muito mais. Então, eu sou um ancião. E da Bíblia eu sou ancião, porque eu sou do púlpito? Não, aí não sou, sou pastor. Fui consagrado em 1969 ao cargo de pastor. Vários pastores colocaram a mão em mim e me ordenaram pastor. E desde esse tempo, já antes eu pregava, mas desde esse tempo que eu sou consagrado pastor. Sou missionário porque faço missão. Até fora daqui eu já fiz missão. Mas não sou. Então, esses falsificadores da palavra de Deus são aqueles que desobedeceram um importante mandamento que está aqui no livro de aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 5. Diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Está vendo? Um só batismo. O que é um só batismo? É você descer as águas e ali, obedecendo o ritual verdadeiro, ou fórmula verdadeira. Fórmula e ritual é a mesma coisa. Se você obedecer a fórmula, o ritual, e alguém, não é qualquer pessoa, outro dia, um indivíduo aqui de São Paulo, que mora aqui perto, todo cheio de orgulho, já é um homem de quase 60 anos, nunca batizou e faz quase esse mesmo tempo que ele está na beira do Evangelho, e ele disse, se um dia eu for batizado nas águas, eu vou procurar fulano de tal, não vou dizer o nome, porque certamente vão me ver aqui falando sobre isso. E esta pessoa que ele disse que ia pedir para batizar, não tem autoridade da parte de Deus para batizar. Porque para você batizar alguém, você tem que antes ter recebido a autoridade de, vamos dizer assim, de um conjunto de pastores que atestem em você a qualidade de pastor e põe as mãos sobre você e te ordenem. Os pastores te ordenam, olha, a partir de agora, você, fulano de tal, é pastor com autoridade de praticar todos os atos inerentes a você, mas ao seu ministério. Então, e aquela pessoa que disse, eu vou procurar ele, não tem autoridade para batizar, porque sequer é formado pastor, foi ordenado pastor, então não pode. A fórmula, né, exige determinados requisitos que você tem que preencher. Por exemplo, para ser advogado, não basta você estudar faculdade, não basta você ter um monte de livros e você conhecer muita coisa, que há muitos bacharéis aí que conhecem absurdo. Vão lá, mas para ser advogado, tem que ir lá e fazer uma prova, uma famigerada prova da OAB, que eles lá esculpem aquela prova, coloca ela de forma que você tem que não só ser um excelente bacharel, mas tem que estar num dia que você descubra muitas coisas e aquelas aplicações que eles vão lá, você descubra. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eles vão te dar uma carteira. Se você não sair com aquela, hoje ela é cor-de-rosa, se você não sair com ela no bolso, porque passou por aquela prova, você pode conhecer tudo, mas você não pode dizer, eu sou advogado. Não, você não pode, seria exercício ilegal da profissão. Você não pode, é um crime capturado no Código Penal. Exercício ilegal da profissão. Você não tem a profissão de advogado, porque você não passou na prova. Na igreja também, para você exercer o ministério, você tem que ter recebido a imposição das mãos. Muitos outros pastores
tem que ter reconhecido, além de que você tem que estudar. Ah, mas a teologia, você tem que fazer. Teologia é estudo sobre Deus. Você tem que encontrar um excelente seminário, faculdade, e faça um estudo ali, um estudo verdadeiro. Vê se você encontra por aí. Se você não encontrar, venha para a minha. Eu tenho uma faculdade. Eu sou dirigente de uma faculdade que ensina verdades verdadeiras. Viu? Então, aí você recebe uma carteira, ainda não é pastor, mesmo que você faça o curso lá, você não é pastor. Você, para ser pastor, tem que passar pela aprovação e receber imposição das mãos. E quando o indivíduo se faz apóstolo, ele mesmo se faz pastor, porque é fácil você se fazer apóstolo e se fazer pastor. Basta você fazer um estatuto e colocar lá, eu fulano então sou apóstolo, fundador da igreja tal, pronto, você já é apóstolo, já é pastor. Mas que você recebeu a autorização, alguém pôs as mãos sobre você, a igreja que você congregava pôs a mão sobre você, ou você está lá cheio de rebeldia e dizendo que recebeu de Deus e que Deus me mandou você ser apóstolo, ou ser missionário, ou ser pastor. Ora, rapaz, isso é falsificação. Está cheio de falsificadores. Então eu li para você agora aqui, olha. Além de Coríntios, que eu acabei de ler para você, 2,17, segundo Coríntios 2,17, acabei de ler para você, diz assim, porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então, eu estou dizendo alguma bobagem? Existem falsificadores ou não existem? São esses que adquirem para si bens materiais. Trabalham para enriquecer. Trabalham para ter bens materiais, mas não para aplicar a palavra de Deus como está aqui. É uma só fé, um só Senhor. E quando eu prego Trindade, é um só Senhor? Não. Estou pregando Trindade, ali não é só um Senhor. E quando eu estou pregando um batismo mistificado, ou mudado, alterado? Também não é. E há uma só fé na palavra dos ensinamentos apostólicos. Não essa fé misturada. Tem fé aí que acredita em deuses pagãos, em estátuas, em imagens, acreditam nos espíritos que se manifestam através de outras doutrinas alheias, porque o Espírito, só tem um Espírito Santo. Ou você está no Espírito Santo, ou está no Espírito do diabo. Sim, mas o candomblé que recebe o Espírito lá, de que é esse Espírito? Demônio. São os demônios que estão sobre a face da terra. Mas por que eles não batem na gente, são mansos? Porque é assim mesmo, para poder enganar. Porque Espírito só de Deus só tem um. Só existe um Espírito de Deus. E os outros são falsos espíritos, espíritos enganadores. Depois eu vou falar sobre isso. Querido irmão, amado irmão, a quem eu impetrei a bênção que foi reservada para o povo de Israel, para o antigo povo de Israel, através de Arão, que Deus mandou. Acorda, irmão. Não fica enriquecendo esses templos falsos, com doutrinas falsas, falsificando a Bíblia, falsificando ensinos, batizando errado, dando ceia errada, cobrando dízimo. E o dízimo você tem que aprender, que dízimo não é obrigatório eu doar o dízimo. Eu posso fazer o voto e dar o dízimo, estou fazendo um voto. Mas é bíblico, Deus, vale para hoje? De jeito nenhum. Manda esses indivíduos aí, que estão pregando prosperidade e dizendo que se você não der, vem um roedor e acaba com o seu sofá, acaba com os seus aparelhos que você tem em casa, acaba com a sua riqueza. Não tem nada. O dízimo não é associado a bênçãos. Aquele do Velho Testamento era para aquele povo nacional, não espiritual. Mas eu trato isso em outra oportunidade. Que o Senhor Todo-Poderoso ponha as mãos sobre você e abra o teu entendimento para entender. Amém.